Olá, eu sou a professora Gisele Ramos. Seja bem-vindo ao Dividindo a Matemática. Nesta aula, eu estarei falando sobre a localização de números decimais e frações na reta numérica. Números decimais e frações na reta numérica. Nós já sabemos que os números naturais podem ser representados em uma reta numérica. O mesmo ocorre com os números decimais e com as frações. É possível colocá-los, localizá-los na reta numérica. Então, aqui eu desenhei uma reta numérica, começando no 0 e com todos os números naturais, na ordem crescente, até o 6, que foi o que eu precisava para poder explicar os exemplos aqui. E coloquei uma setinha ali no final da reta, para indicar que os números são infinitos. Antes de eu começar a realizar a localização de cada número aqui na reta, eu te convido a assistir o vídeo comparação de números decimais e também o vídeo de números decimais, leitura e as transformações, tá? De fração para decimal e vice-versa. Eu tenho esses dois vídeos, vou deixar aqui os cards na tela e também os links na descrição desse vídeo. Vamos então para a localização desses números. Na letra A eu tenho 0,25. Para localizar o número decimal na reta, você deve analisar a parte inteira do número e depois a parte decimal. Lembrando que a parte inteira é aquela que está à esquerda da vírgula e a parte decimal vem na direita da vírgula. E a parte inteira desse número aqui, olha, é 0. 0,25 é um número um pouquinho maior do que 0. Então, ele não chega a ser 1 inteiro, mas ele também não é apenas 0, ele é um pouco maior que 0. Isso significa que ele está localizado entre o 0 e o 1 na reta numérica. Agora, vamos pensar na parte decimal. A parte decimal desse número tem duas casas. Então, vamos pensar que entre o 0 e o 1, existe o 0,01, 0,02, até o 0,99. Por que 99? Porque eu estou considerando duas casas. Então, se existem 99 tracinhos aqui, entre o 0 e o 1, 99 divisõezinhas, onde que esse 0,25 estaria localizado? Então, olha só, aqui no meio seria o 0,50, correto? Que seria a metade aí. Então, 0,25 é a metade dessa primeira metade. Então, ela estaria aqui, ó, 0,25. Aqui é a localização desse número, tá? Vamos fazer aqui a letra B. A letra B é a fração 25 décimos. Para você fazer a localização de uma fração na reta numérica, eu aconselho que você faça a transformação dessa fração primeiro para o número decimal, porque através do número decimal você consegue visualizar com facilidade quem é a parte inteira, quem é a parte decimal, e aí você sabe entre quais números naturais aquele número ali, aquela fração, ela está localizada. Então, eu vou transformar esse 25 décimos em número decimal, ficaria 2,5. Então, 2,5, a parte inteira desse número é o 2. Então, 2,5, ele é um pouquinho maior que o 2. Significa que ele está localizado aqui, ó, entre o 2 e o 3. E ele tem uma casa só depois da vírgula. Então, eu vou imaginar que daqui existe o 2,1, 2,2, até o 2,9. Então, o 2,5 estaria exatamente no meio. Então, aqui fica localizada a fração 25 décimos, tá? Eu transformei para decimal só para eu fazer a localização dele ali com maior facilidade. Agora eu vou fazer a letra C. Na letra C eu tenho já o número na forma decimal, que é o 5,8. Eu tenho como parte inteira desse número o 5. Então, significa que esse número decimal ele é um pouco maior que o 5, mas não chega a ser o 6. Então, significa que ele está localizado entre o 5 e o 6. Mas aonde? Assim como na letra B, esse número também só tem uma casa depois da vírgula. Então, eu vou considerar que existe aqui, ó, 5,1, 5,2, 5,3 até o 5,9. Vou considerar uma casinha depois da vírgula. Então, o 5,9 seria esse mais pertinho do 6.
mas aqui eu tenho que localizar o 5,8. Então, significa o 5,8, ele vai estar um pouquinho antes, né, do 6, bem próximo ao 6. Então, vamos localizar esse número aqui, ó, 5,8. Aqui seria a localização desse número decimal. Na letra D, eu tenho uma fração que é 350 centésimos. Eu vou transformá-la em número decimal, que vai ficar 3,50, para poder encontrar a localização ali na reta. 3,50 significa que são 3 inteiros, ou seja, é um número maior do que 3, então está entre o 3 e o 4. E o 50 vai ficar aonde? Na metade, né? Considerando as duas casas, que o último tracinho aqui seria o 3,99. Então, o 3,50 está aqui bem no meio. E aí, eu vou colocar aqui a fração 350 centésimos. Na letra E, eu tenho 6,1. A parte inteira é o 6, a parte decimal é 1. Significa que esse número é maior do que 6, ele está entre o 6 e o 7. Eu não coloquei o 7 aqui na reta, mas como é 6,1, é logo no início, né? Logo depois do 6. Então, aqui está localizado o número 6,1. A letra F é 3 meios, né? Uma fração. Vou transformar essa fração também em número decimal. Para eu transformar essa fração em decimal, eu vou fazer a divisão do numerador pelo denominador. 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2 para 3, 1. O que eu faço? Coloco um zero do lado do resto e uma vírgula no quociente. 10 dividido por 2 dá 5, 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Então, 3 meios é equivalente a 1,5. E 1,5, a parte inteira é 1. Então, é um número que está entre 1 e 2, né? Um número maior do que 1, menor do que 2. E aqui, como é o 5, 5 é a metade. Então, tá aqui no meio, olha. Então, aqui é a localização da fração 3 meios. E, por último, vamos localizar a fração 1/3. 1/3 também vamos fazer a divisão de 1 por 3. 1 para dividir para 3, não dá para começar a conta. Eu coloco um zerinho aqui e um 0, no quociente. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9, para 10, 1. Não posso terminar, né? Eu vou colocar um 0 e vou continuar. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9, para 10, 1 de novo. O que está acontecendo é que eu estou encontrando um número que é um número decimal infinito periódico, né? Um número que se repete infinitamente. O nome disso é dízima periódica. Então, 1/3 é 0,3 e eu coloco um tracinho em cima daquele número que se repete infinitamente. Esse número, como ele é uma dízima periódica, nós não temos como uma localização precisa, a gente vai fazer uma aproximação para poder localizar aqui na reta. Olha, o 0,333, ele estaria entre aqui, ó, entre o 0 e o 1. Mas eu já tenho aqui o 0,25. E aí, o 0,3 é maior ou é menor que o 0,25? Por isso eu indiquei que você assista o vídeo sobre comparação de decimais, para você saber quem é o maior. Mas eu já vou te adiantar aqui rapidinho, olha só. O 0,25 tem 2 casas depois da vírgula. Então, eu vou considerar a minha dízima aqui com 2 casas também, porque eu sei que esse 3 se repete infinitamente, mas eu vou considerar só o que é necessário para que eu faça a localização dele na reta. Então, eu vou considerar apenas 2 casas, 0,33. Por quê? Porque esse primeiro número aqui também está apenas com 2 casas. Agora, eu vou ver quem é o maior, 0,25 ou 0,33? 0,33 é maior. Mas aqui no meio, lembra que nós falamos que o meio entre o 0 e 1 seria 0,50? Então, o 0,33 está antes do meio. Ele está mais ou menos aqui, ó, bem próximo do 0,25. Então, a localização dele é essa. Eu vou colocar aqui fração 1/3, tá? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado dos exemplos. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você sabe que está precisando desse conteúdo, da sua escola, da sua turma.
Bons estudos e até a próxima aula!